A terra mergulhou em um abismo de maldade e corrupção. Pessoas viviam sem limites, entregues à violência e à ganância. O que antes era um reflexo da beleza divina, havia se transformado em um lugar de escuridão. Deus, ao olhar para a criação que ele mesmo havia formado, agora se entristecia profundamente. Não era esse o propósito da humanidade. Era como se cada ato de desobediência ressoasse na vastidão do universo, revelando o quanto o coração humano estava distante de seu Criador. No entanto, em meio a toda aquela desolação, havia uma luz. Um homem chamado Noé. Ele era justo, íntegro em sua geração e andava com Deus. Enquanto o mundo ao redor ignorava a voz divina, Noé ouvia e obedecia. Ele não era perfeito, mas seu coração estava alinhado com a vontade de Deus. Essa conexão fez toda a diferença. Deus falou com Noé: "O fim de toda a carne é chegado. Farei chover sobre a terra, destruindo tudo o que nela vive, pois o pecado a corrompeu completamente. Mas de você, Noé, farei um novo começo. Construa uma arca. Ela será grande o suficiente para abrigar você, sua família e todos os animais que eu enviarei." As palavras divinas eram claras e cheias de propósito. Mesmo sem entender completamente, Noé confiou. Com o coração cheio de fé, Noé começou a construir a arca. Era um desafio monumental. Cada tábua pregada era um ato de obediência e confiança. Noé e sua família trabalharam incansavelmente, mesmo diante das constantes zombarias de seus vizinhos. As pessoas riam, chamavam-no de louco, mas Noé permanecia firme. Ele sabia que estava participando de algo muito maior do que sua compreensão humana. Anos se passaram e a arca finalmente estava pronta. Imensa, com 3 andares e espaço suficiente para abrigar todas as espécies. Noé sentiu o peso da responsabilidade, mas também a presença de Deus o guiando. O próximo passo seria ainda mais extraordinário. De todas as direções, animais começaram a chegar em pares, como se obedecessem a um comando invisível. Leões, elefantes, aves, répteis, cada um encontrava seu lugar na arca. A cena era impressionante, um milagre que mostrava a soberania de Deus. Com tudo preparado, Noé, sua família e os animais entraram na arca. Então, algo inacreditável aconteceu. A grande porta foi fechada, não pelas mãos de Noé, mas pela própria mão de Deus. A chuva começou a cair. No início, eram gotas finas, mas rapidamente se transformaram em uma tempestade avassaladora. As águas romperam as fontes subterrâneas e cobriram a terra. Do lado de fora, o caos tomava conta. Pessoas clamavam por socorro, mas já era tarde. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o som ensurdecedor das águas. Durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio transformou o mundo. Tudo foi submerso. A arca flutuava, protegida pela mão divina. Quando a chuva finalmente cessou, as águas cobriam completamente a terra. Noé sabia que sua jornada ainda não havia terminado. O tempo na arca foi uma prova de paciência e fé. Cada dia parecia mais longo que o anterior, enquanto Noé e sua família lidavam com os desafios da convivência, da alimentação dos animais e da incerteza sobre o futuro. O barulho constante dos animais, misturado ao som do balanço das águas, criava um ambiente desafiador, mas a fé de Noé permanecia inabalável. Ele sabia que, assim como Deus havia prometido o dilúvio, também cumpriria a promessa de conduzi-los em segurança. Após meses de espera, Noé decidiu enviar um corvo para verificar se as águas haviam baixado. O corvo voou, mas não encontrou onde pousar e retornou. Alguns dias depois, ele enviou uma pomba. A primeira vez, ela também retornou sem um sinal de terra. Mas na segunda tentativa, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico. Esse pequeno gesto simbolizava um grande milagre. A vida estava ressurgindo e a terra começava a se renovar. O coração de Noé foi tomado por esperança. Ele esperou pacientemente até que a arca repousasse sobre o Monte Ararat. Ainda assim, ele não se apressou em sair. Noé sabia que o momento certo viria quando Deus falasse novamente. A confiança em Deus era o alicerce de todas as suas ações.
Finalmente Deus deu a ordem: saiam da arca você, sua família e todos os animais. Reproduzam-se e encham a terra novamente. Quando a grande porta da arca se abriu, a luz do sol inundou o interior e uma brisa fresca encheu o ambiente. Noé, sua família e os animais desceram da arca, pisando em um mundo completamente renovado. A terra estava limpa, fresca e cheia de possibilidades. Era um recomeço, um novo capítulo para a humanidade e todas as criaturas vivas. Noé, tomado por gratidão, não hesitou em expressar sua fé. Ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor, agradecendo pela proteção, provisão e misericórdia. O aroma do sacrifício subiu aos céus, e Deus se agradou daquele gesto. Em resposta, ele fez uma aliança com Noé e toda a criação. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco-íris no céu, um símbolo de sua misericórdia e fidelidade eterna. Noé e sua família olharam para o arco-íris com admiração e renovada esperança. Eles sabiam que estavam participando de algo muito maior do que eles mesmos. Não apenas sobreviventes de uma catástrofe, mas protagonistas de uma nova história. Assim, Noé e sua descendência iniciaram o repovoamento da terra. Ele foi lembrado como um exemplo de fé e obediência. A história de Noé não apenas marcou um recomeço para a humanidade, mas também ensinou que confiar em Deus é a base para enfrentar qualquer adversidade.